Olá a todos! Neste vídeo vamos aprender a fazer contas com números negativos. As contas com números negativos têm algumas regras que temos que saber. Vamos ver primeiro as somas e as subtrações. E temos as regras aqui escritas para nós. Nós primeiro olhamos para a conta em si e observamos os números e os sinais. E aqui esta primeira frase diz-nos: se os sinais forem iguais, adicionamos os dois números e o sinal da conta é o sinal original dos números. Vamos ver dois exemplos. Se eu, por exemplo, tiver o número positivo 2 a somar ao número positivo 5, o resultado é só juntar os dois números. 2 mais 5 dá 7. E como ambos os números eram positivos, o resultado também é positivo, 7. Mas se eu tiver também dois números iguais, mas ambos negativos, por exemplo, menos 3 menos 1, agora, como apesar de tudo os números continuam a ter o mesmo sinal, eu vou juntar o 3 com o 1, vai dar 4, e o sinal da conta é o menos 4. Já, como temos aqui nesta outra afirmação, se os dois sinais forem diferentes, subtraímos ao maior dos números o número mais pequeno e o sinal do resultado é o do maior desses números. Vamos ver alguns exemplos. Se eu tiver, por exemplo, a conta menos 2 mais 6, tenho aqui dois números de sinais diferentes, o 2 que é negativo, o 6 que é positivo. Então, eu vou fazer a conta 6 menos 2, que dá 4. E, neste caso, o meu resultado, para eu ver o sinal, vou observar estes dois números, o 2, o 6, o maior é o 6, por isso o resultado vai ser positivo. Mas já se eu tiver, por exemplo, menos 7 mais 5, tenho de novo dois números com sinais diferentes, então vou fazer a diferença entre eles. 7 menos 5 dá 2, mas desta vez o sinal da conta vai ser negativo, porque olhando apenas para os números, tenho um 7, tenho um 5, o maior é o 7, o resultado da conta é o sinal da conta é o sinal do maior destes dois números. Vamos agora tentar fazer um bocadinho sentido destas regras. Porque é que, quando nós fazemos estas somas e subtrações, os sinais ficam assim? E para isso, vamos aqui tentar ver um exemplo. Nós vamos pensar nas contas como um elevador que está a algures num prédio que quer subir ou descer alguns andares. Então, por exemplo, se eu tiver a conta 7 menos 3, é como se o meu elevador estivesse no andar 7 e eu quisesse descer 3 casas. E ao descer 3 casas ou 3 andares, vou parar ao andar 4. E a razão pela qual o resultado é positivo, se nos lembrarmos das regras que tínhamos falado, é porque, embora eu tenha um positivo e um negativo, o 7 é o maior, logo o resultado da conta, o sinal da conta é o sinal do maior desses números. Aqui no nosso diagrama, a conta dá um número positivo, porque se do 7 descermos 3 casas, apesar de tudo não descemos assim tanto, ainda continuamos nos andares que estão acima do nível do chão. No entanto, vamos aqui apagar agora este desenho para passarmos ao próximo. No entanto, se eu tiver uma outra conta, como por exemplo 2 menos 6, isto representava estarmos no andar 2 e querermos descer 6 andares. E se eu descer 6 andares, vou parar a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou parar ao piso menos 4. Ora, isto é exatamente o mesmo que nos dá se tivéssemos feito as contas pelas regras que vimos anteriormente. Temos um 2 e um 6, sinais diferentes. O 2 é positivo, o 6 é negativo. Fazemos a diferença entre eles. 6 menos 2, que dá 4. Mas como o maior é o 6, que tem um sinal negativo, vai nos dar
menos 4. Quer dizer que vamos ter um resultado negativo. No nosso exemplo do elevador no prédio, queria dizer que iríamos parar a um dos andares abaixo do nível do chão. Vendo mais algumas contas, por exemplo, vermos de 5 menos 2, é parecido com o primeiro exemplo, um positivo, um negativo. Estamos no andar 5, se descermos 2 casas, vamos parar ao andar 3. Recordando pelas regras, positivo e negativo, fazíamos o 5 menos o 2, que dá 3. O maior é o 5, é positivo, a conta tem um resultado positivo. Como é positivo, podemos não escrever o sinal. Agora, por exemplo, um dos casos que costuma fazer mais confusão é porque é que quando temos dois números negativos, nós também os somamos. Por exemplo, se eu tiver menos 1, menos 2. Porque é isso que a regra nos diz. Os dois números têm o mesmo sinal, vamos somá-los, vai dar 3, e o sinal da conta é o sinal dos dois números. Porquê? Porque isto representaria aqui no nosso elevador estarmos no piso menos 1 e descermos 2 casas. Era já estarmos num piso abaixo do solo e ainda irmos descer mais. E por isso iríamos naturalmente acabar abaixo do solo, e é por isso que aparece aqui este sinal de menos, a dizer que o nosso resultado é negativo. Vamos ver mais alguns exemplos. Agora, menos 1 mais 4. Portanto, primeiro aplicando as regras 1 e o 4, sinais diferentes, faço a diferença entre eles. A diferença entre 1 e 4 é 3, mas desta vez, como o maior é o 4, que é positivo, a conta dá 3, positivo. No diagrama do elevador, era como se partindo do menos 1, subíssemos 4 casas e vamos parar ao piso 3. Finalmente, um último exemplo deste tipo de contas. Se eu tiver menos 5 mais 3, eu começo muito de baixo no nosso diagrama, mas vamos fazer a primeira conta. O 5 e o 3, sinais diferentes, vou fazer a diferença entre eles os dois. O maior dos números é o 5, vou meter um menos antes, que é o sinal do 5. No nosso elevador, queria dizer, nós começávamos no menos 5, subíamos 3 casas, mas como o 5 é tão maior que o 3, não subimos o suficiente para irmos parar aos pisos positivos. Agora, vamos ver as multiplicações e divisões, que têm umas regras mais simples, que é só observarmos os sinais e os números, fazermos a conta com os números, e o sinal da conta é só, se tivermos dois sinais iguais dá positivo, se tivermos dois sinais diferentes dá negativo. Então, vamos ver. Por exemplo, se eu tiver 2 vezes menos 3, faço a conta com os números, dá 6, e o sinal tem um positivo vezes um negativo, dá menos 6. Se eu tiver menos 5 vezes menos 4, faço 5 vezes 4, que dá 20, e como tenho dois sinais negativos, tenho dois números negativos, dois sinais de menos, o resultado dá positivo. Também dava positivo se eu tivesse dois números positivos, dois sinais de mais, também dá positivo. 7 vezes 3, 21. Não importa qual é que é o número positivo e qual é o negativo, se é o primeiro ou o segundo, sempre que tivermos um número positivo e um número negativo, a multiplicação vai dar negativa. E na divisão, a regra para os sinais é exatamente a mesma. Por exemplo, 10 a dividir por menos 2, dividimos o 10 pelo 2, dá 5. Um número positivo, um número negativo, sinais diferentes, resultado dá menos. Menos 24 a dividir por menos 3, dividimos o 24 pelo 3, que dá 8, e menos com menos, o nosso resultado vai dar positivo. E as regras são só estas. Pode-nos, por vezes, aparecer algumas contas um bocadinho mais complicadas, e então nós vamos aproveitar
para ver o que é que fazemos nesses casos. Por exemplo, se nós tivermos esta conta assim, menos 2 mais 3 menos 5 vezes 4, temos várias contas para fazer. Convém não nos esquecermos da prioridade das operações. A primeira conta que tem que ser feita aqui é a multiplicação. E não nos podemos esquecer que o sinal do número é o sinal que está à sua esquerda. Quer dizer que esta conta é o menos 5 vezes o 4. Então os restantes números ficam na mesma. E o menos 5 vezes o 4, fazemos o 5 vezes 4 que dá 20. E o negativo vezes um positivo dá negativo. E agora é só continuarmos a conta. Menos 2 mais 3, sinais diferentes, faça a diferença entre eles, dá 1. O maior é o 3, por isso dá positivo. 1 menos 20. De novo, sinais diferentes. Vou fazer a diferença, 19, mas desta vez o maior era o 20, que é negativo, por isso o resultado vai dar negativo. Se tivermos contas para fazer com números com frações, as regras dos sinais são as mesmas, só temos de ter cuidado de também fazermos as contas da maneira certa com as frações. Se eu, por exemplo, tiver a conta 2 terços menos 3 quartos, vou separá-las assim, 2 terços menos 3 quartos, para eu poder fazer esta conta, as contas de somar e de subtrair com frações, temos que nos recordar que temos que passar primeiro ao mesmo denominador, que neste caso vai ser o 12. Vou multiplicar a primeira fração por 4 e a segunda fração por 3. E vou ficar com 8 dozeavos menos 9 dozeavos, que é igual a menos 1 dozeavos. Menos 1 dozeavos porque o 8 e o 9 têm sinais diferentes, então vou fazer a diferença entre eles. Para quem não se estiver a lembrar, recordar que nas somas e subtrações das frações, depois de termos o mesmo denominador, só fazemos as contas com o numerador e deixamos o denominador na mesma. Por fim, na multiplicação de frações, vamos só recordar, se eu tiver assim, por exemplo, menos 2 quintos vezes 4 terços, por exemplo, vamos meter menos 4 terços. A regra da multiplicação das frações é multiplicarmos o numerador e multiplicarmos o denominador. Então, no numerador, 2 vezes 4 vai dar 8. No denominador, 5 vezes 3 vai dar 15. E dois números negativos, dois números com o mesmo sinal, a multiplicar, vai dar mais. Isto tudo só para dizermos que nas contas com frações aplicamos exatamente as mesmas regras que aplicamos nas contas com os números inteiros, pelo menos em termos dos sinais. Pois a parte de ser uma fração é trabalhada da mesma maneira que já faziam anteriormente. Portanto, vamos só aqui recapitular as nossas regras. Somas e subtrações, sinais iguais, juntamos os números, fica o mesmo número que tinham originalmente. Esta conta ficou positiva porque os números eram positivos, esta ficou negativa porque os dois números eram negativos e juntámos o 3 com o 1 que deu 4. Se os sinais forem diferentes, como por exemplo aqui o menos 2 e o 6, fazemos a diferença entre eles os dois. 6 menos 2 é 4. E o sinal aqui ficou positivo. Não está escrito, podemos não escrever quando o número é positivo, porque o 6 é maior que o 2. Já na segunda conta, menos 7 mais 5, sinais diferentes, mais uma vez, fazemos a diferença. E como o 7 é um número maior que o 5, vai ser o sinal do 7, vai ser o sinal da conta. Já nas multiplicações e divisões, é fazermos a conta entre os números e depois dois sinais iguais dá menos, dois sinais diferentes. Desculpem, dois sinais iguais dá mais, dois sinais diferentes dá menos. Portanto, primeira conta, dois sinais diferentes deu negativo. Segunda conta, dois sinais iguais deu positivo.
Neste caso eram os dois números negativos. Nesta conta eram os dois números positivos, mas dois sinais iguais voltou a dar positivo. Dois sinais diferentes, um negativo e um positivo, deu negativo. E na divisão, exatamente a mesma regra. Espero que esta lição tenha sido útil. Obrigado a todos e até à próxima.